logo mais ele está aqui. Bom, pelo menos estou orando para que Deus abençoe que ele venha. Mas se ele não avisou que deu nada de errado, então ele está vindo por aí, tá bom? Mas se ele não vir, Jesus já está aqui e nós também estamos aqui para ler a palavra do Senhor, não é verdade? Afinal de contas, nós não vemos na igreja para ver o homem, para ver a cor da roupa do homem, nós vemos para adorar a Jesus, não é verdade? Então vamos ler a Bíblia, meus irmãos, aqui, um versículo da palavra do Senhor, e nós já vamos entrar em oração, aqui no livro de Salmo, meus irmãos, Salmo 29. Vamos ver, e aí nós vamos entrar em oração, vamos apresentar a nossa família, as nossas orações, apresentar a família daquelas pessoas que neste momento perderam ali seus entes queridos, né? O lar que está aí despedaçado, destruído, pessoas que estão aí no quarto, destruído ali, com depressão, o inimigo querendo tirar sua vida, mas nós estamos aqui nessa noite para dizer para ela, para essa pessoa que está nos vendo aqui agora, através das redes sociais também, você mesmo que está aí vivendo agora, Jesus tem algo na tua vida e vai mudar o teu cativeiro, amém? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, trovejo a Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, e a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro. Amém? A voz de Deus na nossa vida, amém? Vamos orar, meus irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Vamos apresentar todas aquelas pessoas que necessitam nessa noite. Daqui a pouco nosso irmão chega aí, amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus, neste momento maravilhoso, glorioso de oração, Pai, nós estamos na tua presença agora, nesta noite. Deus, viemos aqui, meu Deus, para adorar o seu nome, para pedir ao Senhor, aleluia, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Ó Jesus, muito obrigado pelo ar que o Senhor nos proporcionou, pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, nesta noite, ó Deus. Deixamos o nosso lar, nossa casa, nossa dependência, para estar aqui, ó Deus, porque sabemos que é aqui onde nós vamos nos revestir no teu Espírito Santo. É aqui, ó Deus, onde nós abrimos a nossa boca, ó Pai, gritamos, aleluia, pedimos socorro e sabemos, aleluia, que a resposta do Senhor ela vem a todo instante, a todo momento, para nos ajudar e nos dar a vitória. Jesus, ouça a nossa oração nesta noite e fala conosco, Pai, através da tua palavra, porque nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor é o maior interessado em nos abençoar. Jesus, aí está, Senhor, a tua igreja nesta noite, ó Pai. Todos que vieram nesta noite, ó Pai, aleluia, para adorar ao Senhor. Jesus, fala com cada um, meu Deus, pois somos dependentes de ti, Papai querido. Fala conosco através da tua palavra, pois estamos aqui para ouvir a sua voz e aprender do Senhor, que é humilde e manso de todo o coração. Jesus, abençoa o nosso lar, nossos filhos, nosso trabalho, nossos patrões. Jesus, visite agora os doentes, os enfermos, aqueles que estão ali, ó Deus, desenganados pela medicina. Ó meu Deus, envia teu anjo ali, Papai querido, vai queimando agora toda a enfermidade, seja ela no corpo, no sangue, nos ossos, nos nervos. Queima agora, Jesus, toda obra contrária na vida deste ser humano que está neste momento desesperado, Senhor, sem força, pedindo, meu Deus, até mesmo a morte. Mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que a última palavra era vem do Senhor. Jesus, entra lá, Papai querido, e repreenda agora este mal, ó Deus, que está lutando contra o corpo e a carne desta vida. Jesus, nesta noite, ó Deus, obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso irmão já se faz presente, nós já vamos estar passando aí daqui a pouco para ele, né?
irmãos, bem rapidinho. Vamos ler hoje, nós vimos aí, glória a Jesus, uma ilustração. Não é ilustração, é uma verdade. Sabe aquele amigo que você tem, aquele amigo que nós temos? Aquele amigo que você conta com ele a todo momento, né? Aí você espera ali que vai acontecer algo. E nós vemos dentro da Bíblia, meus irmãos, Jonas era dessa forma também. Deus estava contando com ele ali. Deus disse para ele o quê? Jonas, você vai lá levar a palavra ali. Mas Jonas, ele era segundo também o coração de Deus. Deus amava muito ele. Mas o que ele fez? Ele não foi. Ele foi para o outro lado, não é verdade? Então isso, meus irmãos, que eu quero dizer para você nesta noite. Mas Deus enviou o peixe lá para mostrar para ele que Deus tinha mandado ele ir. Não era para ele se covardar. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida nesta noite, não se preocupe, porque Deus ele vai cumprir com a palavra dele sobre a tua vida. Basta você crer e confiar. Deus vai fazer uma obra. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Se Deus já está aqui. O nosso irmão Valdeci que veio nesta noite para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Diga ele bem. Deus Pai, Deus poderoso, aí está teu servo Jesus. Senhor, fala conosco, estamos sedentes, Pai, de ouvir a tua palavra nesta noite, pois estamos carentes, Pai, cremos que o Senhor, o teu Espírito Santo já está aqui, aleluia, neste lugar maravilhoso, Jesus. Já posso sentir a presença do Senhor dentro deste lugar. Jesus aí está, Senhor, aleluia, neste momento. Abençoa cada um que entrou por essas portas, Pai, que eles recebam o milagre nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém? Vamos receber o servo de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glórias a Deus. Nos fala, amada igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus. Irmãos, é um momento de muita alegria estar com os irmãos e irmãs novamente. Aleluia. Desde já quero agradecer ao irmão Zé Carlos que me convidou para estar aqui pregando no dia de hoje. E quem veio buscar a vitória do Senhor hoje diz amém? Amém. Nossa Deus. Que campanha que está hoje aqui na igreja? Explosão do milagre. Explosão do milagre? Quem crê que Deus Jesus já está entregando milagre para você? Aleluia. Igreja amada, vamos saber nossas Bíblias. Em 1 Samuel capítulo 3. Glórias a Deus. Jesus é maravilhoso, igreja. Samuel capítulo 3, versículo 3 a seguir. Quem achou o texto da palavra, diga amém. Quem ainda está procurando, fala, espera eu. Aleluia. Vamos ver a palavra então. A palavra de Deus. Eu, jovem Samuel, servi ao Senhor perante mim, e a palavra do Senhor é de muito valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu até ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu,
torne a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia, Jesus. Fala aí com o Senhor agora, meus irmãos. O Senhor também quer falar contigo nesta noite. Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite para abençoar o meu irmão, para abençoar a minha irmã, para derramar o teu poder, a tua unção. Aleluia. É só nós dar lugar, igreja. O segredo de você receber a unção de Deus é você dar lugar. Você deu lugar, o Espírito Santo entra e faz morada no seu coração. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti nós nos colocamos, ó Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, por tudo que havemos feito, que não tem agradado a Ti, Senhor. Olha, meu Pai, hoje está sendo o término da campanha, explosão de milagre, que o Senhor possa
Irmãos, aqui tem duas pessoas que o Senhor entregou a vitória, a cura hoje, nessa noite aqui. Uma dessas pessoas tem problema na sua coluna e você sentiu sua coluna queimar nessa oração. E a outra pessoa tem um esporão de galo, o seu calcanhar dói muito e você também sentiu queimar o seu calcanhar aqui nessa noite. E Deus entregou a cura para essas duas pessoas aqui nessa noite. Aonde está a pessoa que sentiu queimor na coluna nessa noite? Aonde recebe a vitória, irmã? Em nome do Senhor Jesus. Onde que está a outra pessoa que sentiu o seu pé queimar, o calcanhar? Você tem esporão de galo. Recebe, irmã, a vitória, a cura divina. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é o culto da Fundação Reviver, né? Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus ama esta obra. Aleluia, Jesus. E Deus também ama cada um que está aqui nessa noite. Sabia, irmão, que Deus nos ama? Vocês sabem porque o diabo tem tanto ódio do ser humano? Sabia, irmão Zé Carlos, por que o diabo tem tanto ódio? Pode me responder por que o diabo tem tanto ódio do ser humano? Quem pode me responder isso? Quem pode me responder por que o diabo tem tanto ódio de nós? Sabe por que, igreja, que o diabo tem tanto ódio de nós? Porque o diabo, ele estava junto com Deus. E ele pecou uma vez. Uma vez ele pecou. E ele não teve chance mais de entrar no reino do céu. E nós estamos pecando todo dia. E todo dia Deus, levanta meu servo, eu vou te dar outra chance. Levanta minha serva, 2 caras, Senhor, levanta, estenda a mão, vou te dar outra chance. E está sempre nos perdoando em meio. Porque Jesus é um dia, meus irmãos, caiu um demônio e ele falou que eles têm ódio do ser humano. Por quê? Ele falou: eu pequei uma vez só e Deus não me perdoou, e vocês, Deus dá chance para vocês todo dia e muitos não aproveitam essa chance que Deus dá para vocês. Por isso, igreja, aproveita, meu irmão, aproveita essa chance que o Senhor está te dando. Aproveita essa chance, minha irmã, que o Senhor está te dando. Não deixa ela escapar das tuas mãos, não. Porque muitos, meus irmãos, que estão lá no inferno, queriam mais uma chance, mas não tem mais. Porque após a morte vem o juízo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A minha esposa quer uma oportunidade. Olha, igreja, está a família inteira. Está minha esposa, Maria Zenave, está minha nora, Beatriz, está meu filho Pedro Henrique, e aquela bênção lá de Deus lá, ó, Rariel. Aleluia, Jesus, graças a Deus. É uma bênção, meus irmãos. Não é uma bênção, meu Deus do céu. Tem alguma pessoa que nos está visitando essa noite aqui? Tem alguma pessoa? Ergue suas mãos para que nós possamos conhecer o irmão. Tem do lado dos irmãos, tem. Vamos, então, bem-vindo para esses irmãos que estão visitando essa noite. Seja bem-vindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, venha sempre e traga mais gente. A casa do Senhor precisa mais de gente aqui, igreja. Aleluia, Jesus, graças a Deus. A casa do Senhor está precisando de pessoas de coragem. Pessoas, meus irmãos, que lutam pela obra de Deus, que vai atrás das almas perdidas. Como diz Jesus, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. São poucos, igreja, que querem entregar sua vida para Jesus. São poucos que entregam a sua vida para Jesus para fazer a vontade do Senhor. São poucos, igreja, que está disposto a arriscar o seu pescoço para pregar o Evangelho da salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor, igreja? Vamos?
Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Quem crê nele, muitas maravilhas faz, curar Ele nos expulsa Satanás. Quem crê nele, muitas maravilhas faz, curar Ele nos expulsa Satanás. Deus mandou a curar divina. Que você sente muita queimação. Às vezes queima a sua garganta, mas é o estômago. Você sente na garganta, mas é o estômago que queima. E você está com gastrite. E nesse louvor aqui, nesse corinho aqui agora, Jesus também curou essa pessoa também. Aonde está essa pessoa? Uma vez em nome do Pai, duas vezes em nome do Filho, Deus e Espírito Santo. Onde está essa pessoa aqui? Aleluia, não, pela fé ainda não é ainda. Tem que ser a pessoa revelada uma vez em nome do Pai, duas vezes em nome do Filho, três vezes Deus e Espírito Santo. Não quer a bênção? Não quer a vitória? A última oportunidade. Não quer? Recebe uma vitória do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos se colocar de pé com as nossas ofertas. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. A obra de Deus, igreja, é carente da nossa fé. A igreja pentecostal, Deus amor, ela não tem ajuda de político não, viu? A igreja pentecostal dela, amor, é mantida com os médicos e os visitantes. E essas portas muito abertas, meus irmãos, com a ajuda que vocês têm ajudado. E quem tem ajudado a obra de Deus, Deus tem te abençoado, diga amém. Então continua ajudando, igreja. Porque o que você faz para Deus, você nunca perde Deus, você vai sempre receber recompensa. Talvez você faz algo para alguém, aquela pessoa não reconhece o que você faz para ele. Mas Deus, Ele reconhece tudo que nós fazemos. Tudo. Naquele dia você vai falar: meu Deus, se eu soubesse que eu ia ser tão abençoado na mão de Deus, eu teria ajudado mais. Naquele dia, meu irmão, todo mundo vai falar assim: se eu soubesse que o céu é tão bom, eu tinha feito mais para Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá, igreja. Grande Deus, Senhor, aqui está a minha oferta, meu Pai. Multiplica o nosso pão, nossa água, meu Pai, o nosso salário. Senhor, repreenda as enfermidades,
Dê a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode passar lá e multiplicar. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela e o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela e o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica a praia da Galileia. Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, uma multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Jesus é maravilhoso, igreja. Igreja, eu vou orar nesse negócio, a fundação de viver. E aquele modo de sentir no seu coração, de fazer um voto, faça isso. Irmãos, na casa de Deus, você não é obrigado a fazer nada. Tudo aqui, meus irmãos, é tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus vai tocar no seu coração aí. Eu creio que Deus vai tocar no seu coração, minha irmã. E você vai fazer esse voto e vai pedir uma bênção para o Senhor. E pela minha fé, pela fé da igreja, Deus vai te conceder esse milagre. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, eu vou contar para os irmãos e irmãs quantos milagres que eu recebi através do voto, do livramento, meu Deus. Muitos milagres, gente, muitos milagres. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, como eu recebi milagres fazendo voto, não é diferente. Deus não faz exceção de pessoa. Nós temos que colocar nossa fé em prática. E o voto é a fé da pessoa. Aleluia, Jesus. Quando nós não conhecíamos Jesus, nós fazíamos promessa. Hoje nós fazemos um voto, porque a promessa quem quer para nós é Jesus. Se nós perseverar até o fim, nós seremos salvos. Aleluia, vamos orar. Grande Deus, maravilhoso eterno Pai, enche esse envelope, Deus. Faça, meu Pai, que cada irmão, cada irmã que fizer o voto, que o Senhor possa honrar a fé de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Passa lá e conseguir. Todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Atos dos Apóstolos. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e do versículo 1 a seguir. O centurião Cornélio, aleluia, Jesus. São os filhos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória a Jesus. Aleluia. Quem está pronto para ler, diga eu. Então vamos ver. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e ele continuou orava a Deus. Esse, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial
de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E esse está com certo irmão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele dirá o que você deve fazer. E retirando seu anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Todos respondem comigo: Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, venha falar comigo através do teu Espírito Santo. Igreja amada, pode sentar, desocupar as suas mãos e louvar o Rei Jesus com as palmas. Irmãos, aqui é a palavra que Deus está falando. Um centurião por nome de Cornélio. Era um homem que morava ali em Cesareia. Um homem, meus irmãos, que ainda não conhecia Jesus. Mas mesmo não conhecendo Jesus, ele já tinha temor a Deus. E a palavra de Deus fala que aquele homem, meus irmãos, estava já há 4 dias de jejum. E ali, meus irmãos, apareceu um anjo de visão para aquele homem. E disse: Cornélio, as tuas orações são ouvidas, as tuas esmolas têm chegado até Deus, até o memorial de Deus. Só que você precisa de uma coisa, ó Cornélio, você precisa ouvir a palavra de Deus. Envia pessoas que possam ir até estar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele está na casa do curtidor. Aleluia, Jesus, graças a Deus, Simão. E ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Pedro estava lhe preparando a comida, ali tinha entregado o seu jejum, a santificação que ele tinha feito, e Pedro teve um arrebatamento de sentido, e ali apareceu um lençol atado, amarrado nas 4 pontas, e ali apareceu um réptil de todas as espécies, quadrúpedes, e uma voz falou para ele: mata Pedro e come. E Pedro disse: não, Senhor, eu nunca coloquei nada em minha boca imundo. E ali, meus irmãos, aconteceu aquela visão por 3 vezes, e depois recolheu no céu. E ali, meus irmãos, Pedro estava ali indagando, porque aquela visão, aquele arrebatamento de sentido. E ali, meus irmãos, Cornélio tinha enviado, meus irmãos, um piedoso soldado com mais 2 pessoas. E ali Pedro viu lá de longe aqueles 3 homens procurando por ele, e o Espírito Santo já falava para Pedro: Pedro, tem 3 varões te procurando, Pedro. Você desce e pode falar com eles, porque foi eu que enviei eles até você, Pedro. E ali, meus irmãos, aquele homem estava procurando Simão Pedro. E quando chegaram até Pedro, Pedro já avisado pelo Espírito Santo perguntou: varões, o que é que vocês querem? E ali eles contou aquela visão que Cornélio teve. E ali, meus irmãos, eles passaram aquele dia ali com Pedro, e no outro dia levantaram cedo e foi até a casa de Cornélio. E chegando ali, meus irmãos,
na casa de Cornélio. Quando Pedro chegou até Cornélio, Cornélio joelhou-se e prostrou de pé. Joelhado, se prostrou aos pés de Pedro e adorou Pedro. Mas Pedro, meus irmãos, sendo um homem cheio do Espírito Santo, sendo um homem que tinha visão do Espírito Santo, ele falou: Cornélio, levanta, Cornélio, porque eu também sou homem como você. Se você quer adorar, vai adorar a Deus. Eu sou carne e osso, e nem adora homem, nem mulher, não, Cornélio. Você tem que adorar a Deus. E Pedro falou, Pedro abriu, meus irmãos, a Escritura e começou a pregar para Cornélio e a sua família. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que quando Pedro abriu as Escrituras e começou a pregar ali, meus irmãos, que desceu o Espírito Santo sobre aquele varão, e todos foi cheio do Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo, igreja. Aleluia! Aleluia, Jesus. Irmãos, o que o Senhor quer nos dizer com essa palavra de hoje? Não basta só, meu irmão, que você seja uma pessoa direita. Não basta só que você, meu irmão, teme a Deus. Mas uma coisa você tem que fazer na sua vida. Não importa o que você seja, católico, umbanda, só que tem uma coisa, meus irmãos, que nós todos temos que fazer. Nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Cornélio, meus irmãos, sem conhecer a Deus, ele temia a Deus. Cornélio, sem conhecer a Deus, ele dava esmola, ele fazia caridade. Mas nós sabemos, meus irmãos, Aleluia! que o homem, a mulher, não é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus. A caridade até ajuda na sua salvação, mas você tem que confessar que Jesus é o seu Salvador. Você tem que confessar que Jesus morreu na cruz por você. Aleluia. E tem muitas pessoas, meus irmãos, tem muitas pessoas: não, eu não preciso aceitar Jesus, porque o que eu compro eu pago, eu sou um homem honesto, sou bem com todo mundo. Mas, irmão, a palavra de Deus fala que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Você pode ser, meu irmão, você pode ser uma pessoa temente a Deus, você pode ser uma pessoa direita, mas você tem que confessar Jesus com sua boca. Porque Jesus, meus irmãos, ele morreu por ti. Jesus morreu por ti, meu irmão. Aleluia, Jesus. Igreja, hoje eu ouvi um testemunho, e eu acredito que os irmãos também ouvem testemunho no YouTube. A gente tem que tomar muito cuidado, igreja. A pessoa se referindo como pastor, e ele falando que ele morreu, foi arrebatado e foi até o inferno. E lá ele viu muitos crentes que eram da igreja dele. Eu não discordo com ele, porque o que os crentes da igreja estavam fazendo, não tinha como as pessoas ser salvas. Mas ele disse que viu lá, foi aonde eu não acreditei muito. Ele disse que lá tinha ateu no céu, tinha pessoas de outras religiões lá no céu, porque fazia muita caridade. Irmãos, toma muito cuidado quando você for ouvir um testemunho, porque o testemunho ele tem que estar enquadrado dentro da Bíblia. Se a pessoa fala coisa que não está enquadrada na Bíblia, revelação, meu irmão, se a pessoa fala de arrebatamento, não está dentro da Bíblia, não é verdade, igreja, porque isso aqui é a boca de Deus falando conosco. Como é que uma pessoa ateu pode entrar no céu só porque faz caridade? Se ele não reconhece Jesus como seu Salvador, se ele não crê na existência do céu, como, meus irmãos, essa pessoa pode entrar no reino do céu só porque dá cesta básica, só porque faz caridade? Não, meus irmãos. É verdade. Tem muitas pessoas que acham que vai ser salvo porque dá o dízimo da igreja, muitos acham que vai ser salvo porque ajuda as casas de caridade, mas é a vida errada,
nós temos que confessar Jesus como nosso Salvador. Porque se, meus irmãos, a pessoa está com a vida errada, só porque ele faz caridade e vai para o céu, então a morte de Jesus foi em vão, igreja. Se a pessoa só porque dá dias vai para o céu, então o sacrifício da cruz não vale nada. Não precisaria Jesus morrer por nós. Não precisaria Jesus, meus irmãos, derramar a tua última gota de sangue. Não, meus irmãos. A caridade, ela ajuda. Porque o apóstolo Pedro disse que quem faz a caridade é perdoado multidão de pecado, mas você tem que confessar Jesus como seu Salvador. Amém, igreja? Logo o Senhor com as palmas, igreja. Irmãos, nós temos que tomar também muito cuidado. Tem pessoas que acham que a igreja cheia é onde é que Deus está. Opa, aquela igreja está cheia, mas tinha 700 pessoas, 400 pessoas na série, e Deus está mesmo. É engano, igreja. É engano. Jesus disse que a porta espaçosa, muitos entram por ela, igreja. Mas a porta estreita são poucos que entram por ela. Se você começa a notar, no dilúvio, quantas pessoas se salvou? 8. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quantas pessoas se salvou? 3. A mulher de Ló já estava salva, mas ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra, ela ficou, transformou em estátua de sal. Igreja, nós que estamos, meus irmãos, na igreja, o nosso coração tem que estar no Senhor. O nosso coração não pode estar no mundo, igreja. O dia são 24 horas. Nós temos aqui 2 horas para nós adorar o Senhor. E tem muitas pessoas nessas 2 horas, eles não identificaram o Senhor. Às vezes a pessoa está mexendo no celular. Às vezes a pessoa está aqui, mas a sua mente está lá na sua casa. Às vezes a pessoa está aqui, mas sua mente está lá no trabalho. Irmão, a palavra de Deus fala: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, meus irmãos. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui, meus irmãos, pedir a misericórdia do Senhor. Então, larga as coisas que estão lá fora, larga e foca no Senhor, meus irmãos, que morreu por ti, que deu a salvação por ti, meu irmão. Aleluia! Igreja, eu sempre costumo falar: se você não pode chegar cedo na igreja, se você pode chegar ali 8 ou um pouco mais tarde, mas aquele pouco momento que você estiver na igreja, dedique ela a Deus. Não fique conversando com o teu irmão do lado, não fique conversando com a tua irmã do lado. Tem que ter reverência a Deus, meus irmãos. Você tem que ter reverência a Deus. Nós temos que ter reverência a Deus. Nós temos que adorar o Senhor, meus irmãos, de corpo e alma e espírito. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que quando ali Pedro começou a pregar, meus irmãos, que ali caiu o Espírito Santo sobre aquele povo, meus irmãos, Pedro ficou admirado, porque sobre os gentios também foi dado o dom do Espírito Santo. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele veio nessa terra para os seus, como diz a palavra de Deus lá em João, fala, meus irmãos, no Evangelho de João, que Jesus veio para o céu, mas os seus não o receberam, mas todos como recebeu, ele fez filho e filha de Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Irmãos, a salvação é uma dádiva de graça que nós recebemos. E ali, meus irmãos, nós sabemos que o povo de Deus não falava com o samaritano, não falava com o gentio. E ali, quando os outros
Pedro. E começaram, meus irmãos, julgar Pedro. E começaram, meus irmãos, questionar Pedro. E Pedro tentava explicar, ninguém queria saber de ouvir Pedro. Até que Pedro falou: meus irmãos, me escuta eu falar. Eu estava preparando a minha comida. E eu vi, tive um arrebatamento. E Deus mostrou uma visão para mim de um lençol branco, onde apareceu aves, répteis. E a voz foi para me Pedro, mata e come. Eu falei: Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Ele fala: não faça algo imundo, porque eu purifiquei, Pedro. E quando apareceu esses três varões me chamando para mim ir até a casa de Cornélio, o Espírito Santo já tinha me alertado. Eu fui com eles até a casa de Cornélio. Chegou a hora quando eu comecei a falar a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu nele e eles foram batizados no Espírito Santo. Quem sou eu para questionar Deus se eles receberam o mesmo toque que nós recebemos do Espírito Santo? Verdade. Quem sou eu? Quem somos nós, meus irmãos, para julgar se o próprio Deus não julgou? Aleluia, Jesus. E aí, meus irmãos, foi aonde os discípulos ouviram Pedro e tirou aquele tabu, meus irmãos, onde fazia divisão dos gentios e dos samaritanos com os judeus. Maravilha, Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não faz exceção de pessoa. Jesus, meus irmãos, Ele ama a cada pecador. Jesus, meus irmãos, Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu pelo pecador, porque o justo, meus irmãos, se fosse todo mundo justo, não precisaria Jesus morrer. Por isso que as pessoas, meus irmãos, eles não entendem. Quando a pessoa fala: quando eu era do mundo, eu fazia isso, eu matava, eu roubava, eu estupava, fazia tudo quando era tipo de pecado. Mas hoje eu sou um servo de Deus. As pessoas do mundo não entendem, meus irmãos. Não entendem. Fez tanta coisa ruim, agora diz que é crente. Porque, meus irmãos, Jesus disse que Ele não veio para o são, Ele veio para o doente. Que Ele não veio para o justo, Ele veio para chamar o pecador ao arrependimento. Nós somos pecadores, por isso que Jesus nos chamou, meus irmãos, para nos perdoar e para nos transformar filho e filha de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, naquele dia do julgamento, vai ser uma surpresa para as pessoas, meus irmãos. Você vai ver ex-macumbeiro sendo salvo. Você vai ver ex-estuprador sendo salvo. Você vai ver, meu irmão, ex-homossexual sendo salvo. Você vai ver, meu irmão, todo tipo de pecador arrependido entrando no céu. E aquela pessoa que se considerava justo vai ficar para fora, porque rejeitou o dom da salvação, rejeitou Jesus como seu Salvador, não quis, achou que ia ser salvo pela religião. Irmãos e irmãs, religião não salva ninguém. O que salva, meus irmãos, é só Jesus. E você tem que confessar Ele e procurar obedecer e fazer a vontade dele para você. Aleluia, Jesus. Religião não salva ninguém, meus irmãos. O que salva é sua obediência. Igual diz, meus irmãos, as pessoas acham que a igreja cheia e está Deus ali. Irmãos, a primeira coisa que você tem que olhar quando você chega na igreja, como é que aquele povo está vestido. Porque, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não podemos se vestir como o mundo veste. Não pode, igreja. Muitos falam que investimento não tem nada a ver. Não, meus irmãos. O crente, a vestimenta dele tem que ser diferente. Não pode ser uma vestidura escandalosa. Tem que se comportar como um homem de Deus, como uma mulher de
curas, os milagres. Irmãos, as pessoas olham para o milagre, lá está curando, está fazendo isso aqui. Irmãos, no centro de macumba também acontece milagre também. Você tem que olhar o fruto, meus irmãos, daquela igreja. Se aquela igreja é uma igreja de oração, se aquela igreja é uma igreja de jejum, meus irmãos, porque nós só conseguimos expulsar o demônio, como diz a palavra. Essas cascas só saem com oração e jejum. A igreja que não ora, meus irmãos, a igreja que não busca Deus, que não tem constante oração e jejum, meus irmãos, não tem como o Espírito Santo estar no meio dela, igreja. Aleluia. Glória. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Não tem como você querer derrotar o diabo se você está na carne. O diabo é espírito, e para você vencer ele, você tem que estar em espírito, meus irmãos, em santidade. A igreja tem que ter santidade, igreja. A igreja tem que ter um amor. A igreja tem que ter união. Porque o diabo, meus irmãos, ele não tem medo do crente que grita, não. Ele não tem medo do crente que sapateia, do crente que pula, rola pelo chão, não. O diabo, meus irmãos, tem medo. É daquele crente que está sempre lendo a Bíblia. É daquele crente sempre que está com o joelho no chão. É aquele crente que está sempre em oração e jejum, meus irmãos. É desse que o diabo tem medo. É desse que o diabo tem medo, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que estar, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos vencer o inimigo. Então, igreja, sabe discernir aonde Deus está e aonde Deus não está. Amém? Você tem que observar a igreja, se está diferente do mundo, se é uma igreja unida, se é uma igreja que tem um amor, se é uma igreja da santidade. Ali, meus irmãos, o Senhor está no meio dela. E ali, meus irmãos, os milagres acontecem, as maravilhas acontecem, porque Deus faz presente a homens que têm santidade. Amém, igreja? Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Igreja, se coloca de pé, vamos fazer um instante de oração. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Fala o seu problema com o Senhor aí. O Senhor está aqui para nos ouvir. Deus, eu te apresento esses irmãos. Eu te apresento esses irmãos, Senhor. Revela o culto escondido. Jesus da vitória. Repreende toda a obra do mal. Cura, liberta, salva, Senhor. Pelo poder do teu sangue. Senhor, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor. Faça a obra gloriosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louva o Senhor com as palmas, igreja. Todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem uma pessoa que às vezes tem dia que o seu ouvido dói. Você está com infecção no ouvido. E Deus está entregando a vitória para você nessa noite. Olha dessa pessoa. Uma vez em nome do Pai, duas vezes em nome do Filho, três vezes Deus e Espírito Santo. A última vez. Não quer? Recebe uma vitória do Senhor Jesus. Glória ao Senhor das palmas. Aí do lado, meus irmãos, tem duas irmãs que você sente forte dor de cabeça. E Deus está falando que hoje, a partir de hoje, você não vai sentir essa dor de cabeça mais. Aonde está essas duas irmãs? Uma vez em nome do Pai, duas vezes em nome do Filho, três vezes Deus e Espírito Santo. Não quer a bênção, irmãs? Não quer a vitória? Recebe. Está faltando mais uma irmã ainda. A última vez. Não quer a vitória? Não quer a bênção? Vou abaixar minha mão. A última vez. E para essa irmã saber, você recebe aí a vitória do Senhor Jesus. Todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças
que já nos deu a vitória é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui tem uma pessoa que você estava dormindo e algo te começou a se sufocar você na sua cama. E quando você acordou assustado. E Deus deu um grande livramento para você que dia. O inimigo queria provocar um infarte nessa pessoa. Aonde está essa pessoa? Uma vez no Pai, 2 vezes no Filho, 3 vezes no Espírito Santo. Não quer a benção? É só erguer a mão e tomar posse da bênção da vitória. Não se envergonhe, igreja. Ah, mas eu sou um crente. Vai falar que o demônio está me sufocando? Não, irmão. O diabo, ele perturba quem está servindo a Deus mesmo. Ele não vai perturbar quem está fazendo a vontade dele, não. Ele vai perturbar aquele que está na igreja lutando para a sua salvação. Aonde está essa pessoa? A última vez. Recebe, irmão, a vitória do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, pessoal, você sente muita dor nas suas pernas. Deus está dando livramento para essa pessoa. Uma das irmãs de trombose. Onde está essa irmã? A última vez, uma vez no Pai, 2 vezes no Filho, recebe, irmã, a cura do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui está uma pessoa do lado das minhas irmãs, que você está com glaucoma no olho, e Deus está prometendo de curar você nessa noite. Aonde está essa irmã? Cada dia que passa, a sua visão está ficando mais embaçada, está ficando mais fraca, e o Senhor está te entregando a vitória para você nessa noite. Aonde está essa irmã? Recebe, irmã, a vitória do Senhor. Falta 4 minutos para as 9, eu não posso terminar muito tarde. Tem algum anúncio para dar, pastor? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou receber nosso irmão Zé Carlos, igreja. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, bem rapidinho, né? Queria agradecer primeiramente aí a presença de todos os irmãos que vieram hoje. Como eu disse, nós viemos para adorar a Jesus, na verdade. Uma palavra falou conosco hoje. E agradecer ao nosso irmão Valdeci, né? Homem de Deus. Sempre tem, quando a gente fala, você vem, é na hora, né? Agradecer a família dele, a esposa, o netinho dele. Glória a Jesus, aleluia. Amanhã, meus irmãos, aleluia, vai estar aqui o nosso irmão Douglas ali de Cabiúvo. E no domingo, o nosso irmão de Djalma no culto da família, tá bom? Fica de pé, meus irmãos, só um minutinho. Vamos orar agora em favor do irmão, né? Da família dele, que vai voltar aí. E depois nós já vamos passar para ele fazer a oração da fé. Mas antes vamos fazer uma oração especial do servo de Deus aqui, que veio. Jesus vai levar ele de volta, amém? Da mesma forma, Deus Pai, Deus poderoso. Aqui está, Senhor, neste momento eu te agradeço pelo culto maravilhoso de hoje, pela palavra que o Senhor trouxe para nós hoje. Jesus, aqui está o teu servo, nosso irmão Valdeci, Pai. Leve ele, meu Pai, seu filho, sua esposa, sua nora, seu netinho. Guarda ele nas estradas, proteja, dá um livramento, Senhor. Abençoa toda a família dele, no trabalho, na saúde. Proteja todos os bens do teu servo, livra de toda inveja, joga por terra toda obra contrária. E toda a igreja nesta noite que ela receba aqui, ó Pai, o milagre e a vitória do Senhor, em nome de Jesus, amém? A palavra volta para o servo de Deus e as palmas bem alegres para Jesus. Glória ao Senhor de Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Vamos fazer a oração da fé. Antes de fazer a oração da fé, aqui tem uma pessoa que você está atrás de aposentar. E Deus está falando que vai entregar essa bênção para essa pessoa. Onde está essa pessoa? Uma vez em nome do Pai, 2 vezes em nome do Filho, 3 vezes em Deus do Espírito Santo. Não quer a bênção? Recebe uma vitória. Deus está preparando essa bênção. Vamos fazer a oração da fé. Antes
fazer oração da fé, eu queria saber que uma pessoa aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus. Olha, Cornélio, irmãos. Cornélio era um homem que dava esmola, era um homem que vivia até um anjo, mas precisaria ainda aceitar Jesus como seu Salvador. Então não basta você ser uma pessoa honesta, você tem que aceitar o Jesus como seu Salvador, para que você possa morar no céu. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Tem alguma pessoa aqui? Não tem? O silêncio diz que não. Se tiver, não. Pessoas que afastou dos caminhos do Senhor e sentiu no seu coração de retornar para a casa do Pai nessa noite. Tem alguma pessoa? Se tem a oportunidade, está aberto. Pessoa de outra denominação evangélica, que pertence a outro ministério, e sentiu no seu coração de unir com esse ministério da igreja pentecostal, Deus do amor. Tem alguma pessoa? Se tiver a oportunidade, está aberta. Se estiver bem na frente, está demorando a teu favor. Não tem? O silêncio diz que não. Então vamos fazer a oração da fé. Coloca a mão na sua cabeça. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por mais essa noite na tua presença. Abençoa os irmãos e irmãs que aqui se compareceram. Pai querido, obrigado por essa palavra que o Senhor nos entregou para nós nessa noite. Que cada pessoa que foi revelada, que o Senhor entrega como milagre, meu Pai. Tira todo impedimento, todo obstáculo e garante a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos respondam comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu agradeço ao nosso irmão Zé Carlos, convidado, e logo nós estaremos chamando você